Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Estamos no 17º poema, O Poema que Aconteceu. Um poema com apenas 2 estrofes, mas muito Drummond. Temos muito Drummond pela frente. Vamos a ele? Então vamos. Poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligasse. É isso. Esse é todo o poema do Drummond, um poema que aconteceu. Bom, pelo título já está revelado que o poema não teve a intenção de ser existido. Quer dizer, o Drummond não estava com a intenção de escrever um poema, não se sentou à mesa para escrever um poema. Aconteceu. Certamente olhou pela janela, viu uma rua deserta, um domingo parado, imóvel, estático, e escreveu alguma coisa sobre o que ele estava vendo e acabou acontecendo este poema. Vamos começar pela forma, na forma do poema. Você percebeu então que é um metapoema, já a partir do título. Se o texto se refere ao próprio texto, nós temos aquela função da linguagem que chamamos de metalinguística ou metalinguagem. Então é um metapoema. Um metapoema por quê? Porque na metalinguagem um texto se refere ao próprio texto. Então, no metapoema, o poema se refere ao próprio poema. E neste caso, o poema realmente vai se referir a ele próprio. Então, temos um metapoema. Em todo o poema, não. Na primeira estrofe, nós não temos um metapoema. Na primeira estrofe, nós temos uma terceira pessoa, que é o domingo estático, quando ele diz: nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida, o mundo parou. De repente, os homens ficaram calados, domingo sem fim nem começo. Ele não se referiu ao poema. Então, nesse caso, nós temos o princípio, nós temos o nascimento do poema. Na segunda estrofe é que vem a metapoesia, quando ele diz: a mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligasse. Então a metapoesia, a metalinguagem, a metalinguística, o metapoema aparece na segunda estrofe. O foco da primeira estrofe é o domingo estático, parado, imóvel, calado, enquanto o foco da segunda estrofe é o próprio poema. Percebe também que não há um esquema de rimas: domingo, vida, de repente, calados, começo, poema, escrevendo, soubesse, ligasse. Não há rimas. Também não há métrica, não tem versos do mesmo tamanho. Os 2 últimos, por exemplo, mas é possível que se soubesse, é grandão. Nem ligasse, o último verso, pequenininho. Então não há uma métrica regular. Nenhum desejo deste domingo, nenhum desejo. A acentuação recai na quarta sílaba. Nenhum desejo neste domingo. Nós lembramos que a acentuação na poesia é a sílaba mais forte, onde recai o acento do verso ou da palavra. Acento é onde está a fonética com mais força. Então, nenhum desejo, esse Z é mais forte, nenhum desejo neste domingo. No verso seguinte, nenhum problema nesta vida, nenhum problema, na quarta sílaba, nenhum desejo, na quarta sílaba, o mundo parou, aí está na quinta sílaba, os homens ficaram, está na quinta sílaba, domingo sem fim, está na quinta sílaba. A mão que escreve, quarta, não sabe que está, quinta.
mas é possível que se, mas é possi, quarta, nem ligar, terceira. Então, essa sílaba tônica não tem regularidade também. Não está sempre na quarta, ou sempre na quinta, ou sempre na terceira sílaba do verso. Então, essa falta de regularidade, tanto na rima, quanto na métrica, quanto na acentuação, torna o poema bastante livre, bastante típico do século XX para cá. A partir do modernismo, os poetas como Drummond abriram mão daquele racionalismo na forma para um racionalismo do conteúdo. O racionalismo na forma, então quando você fala assim, mas existia um racionalismo no século XIX, no século XVIII, existia. No Barroco, então, no século XVII, muito racionalismo, mas é um racionalismo na forma, no pensar a métrica, pensar a rima, pensar a acentuação, pensar a figura de linguagem. Esse pensar a forma era o racionalismo do século XVII, XVIII, XIX, mas no século XX, ao final do século XIX, para o século XX até agora, o que nós temos é um racionalismo de conteúdo, e é isso que o Drummond quer. Ele quer pensar o conteúdo e não a forma. Já dissemos várias vezes aqui o quanto Drummond é crítico, e um crítico feroz do parnasianismo, porque eles desenvolviam um racionalismo da forma e não de conteúdo. Ok? O fato de os versos serem brancos e livres façam também que o poeta seja mais livre, para pensar com mais força, para pensar com mais infinitude e também com mais profundidade. Ele quer expressar completamente um pensamento e às vezes aquele racionalismo na forma não permite, porque a rima não dá, porque a métrica não dá, porque a situação não dá, então fica limitando o pensamento do poeta. E como os pensamentos se tornaram mais complexos a partir do século XX, aquele sistema de métrica antigo, com rimas e tal, não serve mais porque limita os sentimentos mais complexos. Então, Drummond, ele abre mão disso completamente. Não que ele nunca trabalhou com rima, não, trabalhou às vezes. Também para mostrar que ele sabia fazer rima e métrica, e não era porque ele não sabia que ele não fazia, mas sim porque é uma opção do poeta. Então, ele se sentia mais livre para demonstrar os seus pensamentos num ritmo ditado não pela forma, mas num ritmo ditado pela reflexão, pelo conteúdo. Ok? Trabalhamos um pouquinho com a forma, agora vamos ver o conteúdo do poema. Quando ele diz que nenhum domingo, nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida, me parece, não sei não, vai ver se você vê comigo, me parece que ele está sendo irônico. O Drummond dizer nenhum problema nesta vida, me parece bastante irônico. O Drummond vê uma miséria, ele vê uma antipoesia na vida do século XX, nesse mundo tecnológico, materialista, dinheirista, mercadorista. Ele vê um mundo bastante abominável, esse tipo de sociedade de massas, de consumismo desenfreado. Ele revelou isso inúmeras vezes em seus poemas. E aí ele dizer que nenhum problema nesta vida me parece bastante irônico. Nenhum desejo neste domingo. Então a impressão que me dá é que o Drummond estava num prédio de apartamentos, olhou pela janela e viu uma rua completamente deserta num domingo. Eu mesmo, certa vez, passei pela Brigadeiro Luiz Antônio, aquela rua famosa lá de São Paulo, passei pelo meio da rua e o trânsito não estava interrompido pela prefeitura, não havia um carro trafegando, mas era um domingo de um feriado prolongado. Ou as pessoas estavam na praia ou estavam em casa. Porque na Brigadeiro Luiz Antônio eu andei pelo meio da rua, de mãos dadas com a minha namorada,
e nada, nenhum automóvel, nenhum carro. De certo, foi num domingo desses, aquela rua deserta, que o Drummond olhou e disse: nenhum desejo neste domingo. Não, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. O que o Drummond estava sentindo? Por que ele viu isso e por que essa ironia? Talvez porque normalmente as ruas, quando há problemas, se enchem de pessoas protestando. E uma rua vazia, então não havia nada a ser protestado. Talvez. Não há o que ser protestado. As ruas estão desertas. Então acho que não tem nenhum problema nesta vida para ser protestado. Não há nenhum problema nesta vida a ser evidenciado, a ser revelado, a ser denunciado. Parece que não. E as pessoas também não têm desejo algum, estão todas inertes, paradas, estáticas, imóveis, em suas casas. Aqui não estão. Nessas ruas não estão desertas. Então ele olhou para isso com uma certa indignação. Nenhum desejo neste domingo, por quê? E ele revela que era um domingo, claro, ruas desertas. Nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, porque até ontem ou até antes de ontem estava um fuzuê imenso, buzinas, freadas. De repente o mundo parou. E os homens ficaram calados, porque era um converseiro enorme ali embaixo. Agora um silêncio absurdo. É um domingo tão imóvel que parece que ele não anda. Parece que o tempo não passa. Então fica o domingo sem fim nem começo. E o Drummond tem um sentimento bastante complexo. Por isso que a rima não cabe, a métrica não cabe. E ele vai tentar dizer para nós esse nosso sentimento, ou desse sentimento que ele está sentindo, na segunda estrofe, na meta-estrofe, na não-estrofe, quando ele se refere, o poema se refere a si mesmo. Quando ele diz: a mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligasse. Uma ideia legal de se ver nesta segunda estrofe é que a poesia existe por si mesma. Não depende da mão dele escrever, mesmo que a mão soubesse, talvez nem ligasse, mas a poesia aconteceria, como aconteceu. Então a poesia não depende do ser humano, ela existe por si só. E é legal essa constatação, porque às vezes nos parece óbvia, mas a gente se esquece disso. Parece que nós somos os donos do mundo e tudo depende das nossas mãos, e não é bem assim. Todas as verdades já estão dadas. O universo começou bem antes de nós, né? E não precisou de nós para que houvesse a organização das órbitas, dos planetas, das estrelas, não precisou de nós, não. Não. Também a poesia, ela existe por si mesma. A poesia depende de nós a verificarmos e depois a escrevermos, mas elas existem. Elas estão nos domingos, nos sábados, nos feriados, na namorada, no amigo, no automóvel. A poesia está no cotidiano, está nos grandes fatos históricos, está em todos os lugares. Talvez nós não a vejamos. E mesmo que a vejamos, talvez nós não a escrevemos. Mas elas existem por si. Por isso o poema aconteceu. Ninguém aconteceu o poema. Mesmo que minhas mãos soubessem, talvez nem ligassem para isso. Então, uma ideia muito legal de você verificar neste poema, um sentimento muito gostoso de que a poesia existe por si. E a segunda parte do conteúdo deste poema, que parece que é mais forte, parece que é mais contundente, é que existe uma inércia nas pessoas, pessoas inconscientes, pessoas que não estão enxergando os problemas que realmente existem, os desejos que realmente existem, ou são covardes e não assumem os seus desejos e ficam em suas casas ou nas praias e deixam as ruas desertas.
E essas pessoas inconscientes não sabem que tem muito o que fazer no dia de domingo, porque há muitos problemas a serem resolvidos. E ele fala então ironicamente, tipo assim, as ruas estão desertas, de certo é porque não tem nenhum problema a ser resolvido. Vai ver, é isso. Então ele faz uma ironia até com algum sarcasmo, e ele usa um escárnio para dizer essa frase bastante rude. E eu penso assim, nós podemos verificar assim, porque o Drummond deu mostras noutros poemas do oposto. Ele tem naquele poema lá no livro A Rosa do Povo, ele tem um poema que se chama Florianáusea, em que ele diz o contrário. 40 anos e nenhum problema resolvido. Nossa, aí foi forte. Eu tenho aqui um trecho deste poema. Ele diz assim, ó: vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Percebe que aparece a palavra cidade, homens, voltam para casa e deixam as ruas desertas, perdem o mundo e mesmo assim continuam inertes, deixam as ruas vazias. E o Drummond, 40 anos, então lá por volta de 1942, porque o Drummond nasceu em 1902, então lá por volta de 1942, ele 40 anos e nenhum problema resolvido, mas a poesia existe para ele, publicada desde 1930. Mas nenhuma carta escrita nem recebida, quer dizer, as coisas não estão acontecendo. Isso machuca demais o Drummond. O Drummond não é aquele cara que aceita as coisas. A resignação do Drummond é muito pequena. O Drummond é resignado enquanto ele vê os seus limites. Mas dentro dos seus limites, ele é um homem bastante inquieto, mas muito inquieto. E você viu aqui neste trechinho. Inclusive essa palavra bastante contundente quando ele diz vomitar. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Esse tédio da cidade não tem tudo a ver com a primeira estrofe do poema que nós estamos estudando? E fala em vomitar esse tédio sobre a cidade. Por isso que só me parece bastante irônico quando ele diz nenhum problema nesta vida. Então ele fala das pessoas inconscientes que não estão percebendo os problemas e mesmo que os percebem, não percebem como podem ser resolvidos. Ou não têm coragem para isso, ou são covardes. E mesmo as pessoas que têm alguma consciência dos problemas que estão nos arruinando, mesmo alguns intelectuais, artistas, professores, estudantes, inclusive poetas e etc., muitos deles nem ligam. Por isso que ele diz: mas é possível que se soubesse, nem ligasse. Então existem muitas pessoas inconscientes que não ligam. E também há muitas pessoas conscientes e também não ligam para os problemas. Deixam as coisas acontecerem. Entendeu? Vamos lá comigo de novo? A mão que escreve este poema, ela é inconsciente, não sabe o que está escrevendo. Mas existem as mãos conscientes, e essas também são indiferentes. Mas é possível que se soubesse, nem ligasse. Olha a decepção do Drummond. Lembra de uma melancolia drummondiana que eu falei desde o primeiro poema? Uma melancolia, uma dor muito grande de ver os seus limites, de não conseguir ir além da sua poesia, além das suas palavras. Olha essa dor do Drummond. Mas é possível que se soubesse, nem ligasse. É muita limitação. E nós humanos somos assim, muito limitados.
Ninguém muda o mundo sozinho e precisam de outras pessoas, mas mesmo assim o Drummond insiste, como naquele poema lá, Mãos Dadas, vamos de mãos dadas, não nos distanciemos muito. Por quê? Porque são tempos difíceis, tempos de maus poetas. Nossa, Drummond ele sente muito essa... Então isso aqui não é só um poeminha à toa, em que ele estava num domingo sem fazer nada e de repente aconteceu um poema. Não, o Drummond ficou muito angustiado, ficou muito triste. Então o começo do poema aparece bastante essa inércia, essa ironia. É como se ele falasse assim, ó, estamos num domingo estático, parado, imóvel, como se não houvesse mais desejos. Como se não houvesse qualquer problema nesta vida. O mundo está parado, os homens estão calados, como se não houvesse problemas nesta vida. É isso que ele está enxergando, porque ele queria que alguma coisa acontecesse, que as pessoas demonstrassem alguma inquietação, demonstrassem que estamos arruinados, mas estamos inquietos, trabalhando para poder transformar essa realidade. Mas não é isso que ele vê. Ele vê um domingo sem fim nem começo, porque as coisas não acontecem. Mas, pelo menos, um poema aconteceu. E é isso que alimenta o Drummond. Drummond se alimenta de poesia. Ele vê na poesia alguma esperança. Ele não vai modificar o mundo lá fora, não vai explodir Manhattan, como ele citou certa vez, mas ele vai continuar escrevendo seus poemas e transformando algumas ideias, algumas cabeças, alguns conceitos. Ele vai mostrar o seu sentimento e até revelar alguns sentimentos a outras pessoas, como nós, leitores do nosso grande amigo Drummond. Ok? Que bom, mais um poema que a gente conseguiu estudar, muito legal vocês estarem conosco. Então, aquele abraço, obrigado pela atenção, logo voltaremos com mais Carlos Drummond de Andrade. Até!